Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Fala galera, Boleiros na Rede chegando para mais uma resenha, mais uma super entrevista, né? Erasmo, estamos bem acompanhados aqui. Eu sou Robson Abreu, acompanhado do meu amigo Erasmo. Fala aí, Erasmo, tudo bem? Bom dia, galera, rapaz. Futebol é para quem acorda cedo, né? Você tá na pandemia, em casa, dormindo até tarde, né? Descansado. Hoje não, hoje é com ele, o preparador físico. Bota a gente para correr, bota a gente para suar, para ralar e vamos E já acorda no pique, né? Já acorda no pique, não é acordar com preguiça não. Estamos falando do preparador Marlon Robert. Tudo bem, Marlon? Tudo bem, bom dia pra rapaziada aí, é um prazer enorme aí, a gente tá ao vivo aí com essa galera aí, foi o que você disse, né? Acordar cedo, deixar a preguiça de lado e vamos com tudo. Futebol não é pra fraco não, né? Futebol é pra quem rala e rala muito, né, mano? É, exatamente, futebol é um esporte, todo mundo gosta, né? O brasileiro, quando já nasce com uma bolinha embaixo do braço ali. E é um esporte que requer bastante atenção, bastante dedicação, disciplina, né? E que a gente está podendo observar nesses dias atuais aí, a disciplina. Legal. Ô Marlon, o Robert é teu sobrenome mesmo ou é pela semelhança com o jogador do Santos? Não, é porque na verdade meu pai chama Walter Roberto, né? E Roberto em inglês é Robert, então ficou como um nome composto, né? Marlon Robert. Legal. Mas alguém já te falou que você parece com o jogador do Santos, não? Falou. Tem um amigo que treinava comigo, né? Jogador também, o Léo Lima, e ele ficava me perturbando com isso daí. Pô, você parece o Robert do Santos lá, né? A porta mais. E o Léo Lima é aquele Léo Lima que jogou no Flamengo, Vasco, Goiás, é esse? Isso, porque ele terminou, eu fazia personal dele, né, no Rio de Janeiro. Sim. E ele terminou depois que ele voltou da Arábia, lá dos Emirados Árabes, né, que ele jogou lá nos Emirados Árabes por um bom tempo, 5 anos, aí ele voltou e como ele começou no Madureira, e era onde eu estava lá no profissional, então nós fizemos uma boa amizade, né, então eu ficava fazendo personal com ele pós e tal, né, que ele era também muito dedicado. E aí, dentro dessas várias gozações dele, que ele gostava de fazer, ele ficava brincando nesse sentido aí. O Robert, Marlon, como é que foi seu contato com bola? Robinho, deixa eu parar um pouquinho aqui, que a gente tá com um problema sério, cara. Porque daqui a pouco o Elias Duba vai ligar pra gente e vai exigir o contrato, porque quase todos que a gente entrevista aqui passou pelo Madureira, cara. Eu sabia que tu ia falar isso. É incrível, mais um do Madureira, né? Que é um excelente clube, né? Que é um clube histórico no Rio, né? Que eu admiro muito o Madureira, admiro o trabalho do Elias Duba lá, que está há muito tempo lá e mantém um bom trabalho e bons profissionais passam por lá, né? É muito interessante isso, cara. Muito legal. Não, exatamente. Lá tem até um slogan, né? Madureira, escola de campeões, né? Poxa. Formaram muitos jogadores aí, Léo Lima, Souza, Marcelinho, dentre vários aí que passaram, né? E lá eles dão muitas oportunidades para todos os profissionais, né? É verdade. Então eles cumprem direitinho com as obrigações, tudo. Então todo mundo que passa por lá sempre é muito acolhido, muito bem recebido, né? Tem um carinho de todos. Os torcedores não são torcedores jovens, né? São aqueles torcedores mais da antiga.
Então você vê mesmo um acolhimento como se fosse uma família, né? Bem familiar, isso, como se fosse um familiar. Que legal. Eu sabia que tu ia perguntar isso, Erasmo. Eu já sabia. Então é muita coincidência, né? Ô Marlon. Então, Marlon, fala pra gente como foi seu primeiro contato com bola, como você decidiu escolher para ser jogador de futebol ou não, ou se você já começou querendo trabalhar ali, auxiliando quem tá dentro de campo. Como é que foi esse contato com bola aí? Então, eu quando eu era pequeno, minha mãe me levava para os campos de futebol, né? Eu sempre gostei de jogar futebol, mas não assim aquela coisa séria, né? Coisa de futebol de rua. E então sempre jogava aqui, e aí minha mãe decidiu uma hora que poderia levar para os campinhos, né? Para os clubes aqui. E aí surgiu uma proposta aqui, uma situação boa na Portuguesa de Esportes, e eu acabei indo para lá para jogar salão, né? Acabei indo para lá para jogar futebol de salão, fiquei lá até meus 14, 15 anos. Depois eu fui para o Pequeninos do Jockey, que é um outro clube aqui de São Paulo, onde saíram o Zé Roberto, o André, lateral esquerdo, enfim, e outros jogadores aí também, né? E aí de lá fui para a Europa, teve um campeonato na Itália, né? Um campeonato de verão europeu, né? Itália, Dinamarca, essas situações todas aí, a gente foi para lá. E aí quando nós voltamos da Europa, eu já iniciei um clube mais profissional, né? Aí eu fui pro Joinville, jogar no Joinville, joguei lá eu tinha já aí seus 18 anos, aí joguei, depois já subi pro profissional, né? Entendeu? E aí deu minha caminhada, e depois eu fui jogar no Atlético Vale. Qual posição? Estuda aí, Marlon. Eu jogava de segundo volante, meia, entendeu? Só uma vez no Santa Cruz que eu joguei de lateral, né? Mas a maioria das vezes ali, uma vez, foi uma temporada só, né? Porque já tinham contratado um volante lá, um volante mais experiente e tal. E aí o treinador falou, vou te botar na lateral mesmo, pra você ficar entre os 11 aí. Eu falei, o importante é estar no bolo. O que vai ser, aí são outros 500, tem que estar no bolo. E aí eu acabei jogando nessa parte de lateral. E depois fui... joguei lá um campeonato acreano, joguei um campeonato rodaniense, joguei campeonato paulista, depois eu voltei para a Europa de novo para jogar um campeonato espanhol, né? Foi onde a última vez, e aí depois desse campeonato espanhol, aí eu voltei, parei, e aí eu tentei jogar um pouco lá no Rio de Janeiro, mas aí as situações financeiras já não eram das melhores para mim, né? Aí era uma situação já... o pessoal já pagando pouco, aí aquela situação de você joga o estadual e depois não tem mais nada, né? E foi onde eu comecei a dar entrada nos estudos. Na verdade, quando eu fiz já os 18 anos, desculpa, meu pai sempre cobrou aqui de casa nós estudarmos, né? Então, sou eu e minha irmã. Minha irmã ela se formou como médica e meu pai sempre quis que nós estudássemos. Então, quando eu fui jogar no Joinville, eu já tinha passado aqui na faculdade de engenharia mecatrônica, né? Aqui na PUC, em São Paulo. Então foi uma situação que, desde pequeno, eu já falava, quer jogar, joga, mas tem que estudar. Então concilia, né, o futebol com os estudos. E dentro dessa trajetória, quando eu decidi, falei, esse negócio de ficar jogando, recebendo só 6 meses, depois de 6 meses não recebe, e o dinheiro vai saindo, né? Mais sai do que entra. Aí eu resolvi fazer educação física, né? Eu gostaria ainda de estar dentro da área do futebol. E aí eu fiz educação física, me formei como educação física. Aí meu pai também me conciliando, falou, já aproveita, já faz alguma coisa que você possa prestar um concurso público. Então eu fiz 2 faculdades de educação física, né? Porque a educação física ela é dividida em 2 situações, né? A parte que você dá aula nas escolas, isso, a licenciatura, que é a parte das escolas, e o bacharelado, que é a parte de academia, de clubes, né? Então eu fiz licenciatura, bacharelado, já matei logo as 2, fiz uma pós-graduação de fisiologia do exercício, né? Já para ficar completo. E aí nós tínhamos um projeto no Rio de Janeiro que
como é que é? Atletas de Cristo, né? Na verdade, nós utilizávamos o futebol para nós evangelizarmos os jogadores, aqueles jogadores que estavam sem clube, treinavam com a gente, e aí a partir disso daí surgiram alguns contatos, né? Aí o pessoal, não quer trabalhar aqui, não quer trabalhar ali. Aí depois eu vim para São Paulo aqui num um antigo clube chamado ET Jundiaí, que hoje é o Paulista, né? O Zé trabalhava aqui nesse ET Jundiaí, então conhecia a comissão técnica dele lá e tal. Aí a gente estava incorporado dentro da comissão técnica dele, mas não como preparador físico ali principal, né? Estava auxiliando e tal. E aí depois eu voltei para o Rio de Janeiro de novo, aí um amigo perguntou se eu queria fazer um estágio até no próprio Madureira, né, para ficar lá observando. E aí eu fiz esse estágio no Madureira, o treinador lá acabou me dando uma oportunidade, né, hoje a gente tá sem ninguém, você não quer mostrar aí os teus serviços? E aí depois desse mostrar os teus serviços, eu fiquei 5 anos lá no Madureira. Ó. Aí eles foram me colocando em todas as categorias, né? E aí eu comecei como auxiliar da preparação física, né, no Sub-20. E com o Leandro, né? Um rapaz que hoje é um irmãozão meu, aí, que abriu também as portas aí pra gente, me incentivou em várias situações de cursos também, né? Foi uma peça fundamental pra mim aí. E aí lá dentro, o pessoal, poxa, Mar, não tem como você trabalhar à tarde aqui também no Sub-13? Eu falei, tem, vambora, a gente já tá aqui, vamos trabalhar também no Sub-13, né? Então fomos pro Sub-13 e aí começou uma escalada que o Sub-13 foi campeão metropolitano, coisa que nunca tinha acontecido. E logo no outro ano, o preparador físico saiu, né? Que foi o Leandro, e foi pro time na São Cristóvão, um profissional, né? E aí eu fiquei lá, e aí a gente acabou sendo campeão, Sub-20, e aí me subiram pro profissional. Aí o time também, aí eu subi profissional sendo preparador físico da transição, né? Da transição. E aí nesse ano o time foi muito bem, época de Rodrigo Lindoso, né? Do Pinho, época do Thiago Galhardo, né? Então essa época aí foi muito bem, entendeu? Foi muito bem. E ali a gente começou a melhorar cada vez mais, né? Aí depois veio o PC Guzmão, onde eu fiquei sendo fisiologista dele, né? Eu já tinha a situação, então eu era fisiologista. E aí, como também deu resultado, porque teve uma situação no Vasco sobre o Alex Evangelista, que eles tinham, assim, lesão 0, né? E aí nós entramos com isso aí também no Madureira, fizemos algumas situações de planilhas e tal, e aí no profissional aconteceu isso daí, né? Não que tenha sido lesão 0, mas o índice de lesões no profissional baixo, do Madureira durante essa época aí foi uma coisa que nunca tinha acontecido antes. E aí automaticamente, aí trocou o gerente de futebol no Madureira, aí entrou um outro gerente que era da base, e aí ele já me colocou para coordenar a base inteira, né? Da parte da preparação física. Então nós fizemos uma situação integrada, então era assim, do 20 até o Sub-13, a parte da preparação física era toda conciliada comigo. Então nós tínhamos um programa, né? Como se todas as categorias tivessem que fazer o mesmo cronograma. Você trabalhou com o Marcelo Arouca, né? No Madureira, não foi? Isso. O Marcelo Arouca, ele chegou lá no Sub-14, eu acho. Sub-14 ou Sub-15, não me recordo agora. Eu já estava lá. Uma pessoa também muito, muito bacana. Quando nós estávamos no profissional, nós estávamos precisando de auxiliar lá, né? E aí, como ele já tinha trabalhado também no Sub-20 e já tinha trabalhado com a gente também, o gerente de futebol perguntou, poxa, a gente tem o Marcelo Arouca, e nós não pensamos 2 vezes, né? Falamos, opa, pode subir o Marcelo Arouca aqui, porque ele vai ser fundamental aqui pra gente, né? E aí ele trabalhou lá um período com a gente no profissional do Madureira também, foi muito bacana. Mandei uma mensagem para ele agora, ele me respondeu isso, que ele trabalhou contigo no Madureira, ele falou comigo. Sim. Agora aqui. Isso. Uma pessoa muito, muito fera, um profissional, assim, sem palavras, né? Top mesmo, aí o que a gente tem de melhor no nosso mercado aí. Aí depois ele saiu que ele foi num outro projeto do próprio Madureira, né? Do Mesquita, eu fez um bom trabalho lá também. A maioria das categorias que ele trabalha também, porque o preparador físico, ele
ele pensa muito em situações de lesões, né? Então, quanto menos lesões, entre aspas, você está fazendo um trabalho de qualificado. Então, os times que o Marcelo Arouca trabalhou foram muito bons aí, entendeu? O índice de lesão também baixíssimo, pudemos conciliar várias informações, várias ideias, entendeu? E foi muito bacana. E aí, mesmo eu dentro do Madureira, eu acabei trabalhando num clube aí no Rio de Janeiro chamado Santa Cruz, né? Que eu fui ajudar o presidente, na verdade, né? O presidente me ligou, falou junto com o treinador, poxa, a gente tá querendo uma ajuda aqui. Eu falei, olha, eu estou no Madureira, eu vou ver como é que nós podemos fazer isso daí. E aí eu conversei com o pessoal do Madureira, ele falou, não, pode ir tranquilo, porque não tem tanta mídia, não terá problema. E nós fomos para lá, o intuito era só pegarmos o jogador do antigo projeto que nós tínhamos e colocar para disputar, né? Para o time não perder pontuação, né? Lembre que ano foi isso? Foi em 2016, isso, 2016, 2017. Uhum. Santa Cruz, aí tava disputando a B2, né? Tava disputando a B2, acho que foi em 2016. E aí o Santa Cruz, ele deu uma revolucionada, porque ele começou a fazer um futebol bonito, atraente, e que muitas pessoas estavam querendo assistir. Então, tinha começou a sair assim muito na internet. Santa Cruz bate o time, Santa Cruz bate o time, e agrada. Muitas pessoas... E aquilo lá chegou no presidente, Elias Duba, né, no vice-presidente, até que um dia eu fui chamado, porque até então eu estava lá, mas eles não sabiam, só tinha conversado com a diretoria do futebol. O presidente, assim, me chamou lá e falou, se você conhece alguém que trabalha nesse tal de Santa Cruz aí, que é do Madureira, eu falei, ixi, a casa caiu para mim agora. Falei, você mandado embora. Eu falei, pô, presidente, conheço, sou eu. Aí ele falou, eu nem estava sabendo disso, como é que faz uma coisa dessa? Eu falei, não, o pessoal falou que não teria problema. Ele falou, realmente a gente está vendo a dedicação, nós buscamos informações do clube, não é uma situação que está tirando você daqui para colocar lá, pelo contrário, entendeu? O que você recebe lá é uma coisa bem simbólica mesmo, entendeu? Uma coisa bem simbólica, tô vendo que você faz pelo coração, então continua ajudando eles lá da melhor forma possível. E aí deu um boom esse Santa Cruz aí, vários empresários foram lá, foram ver, eu sei que nós subimos, né? Era uma coisa que não era esperada e acabou subindo. Então, para mim também foi uma situação muito bacana, né? Porque nós acabamos entrando lá, chegamos, conquistamos o acesso, que não era uma coisa esperada, mas que ficamos, né? E aí no ano seguinte, foi em 2017, que o presidente me chamou novamente, aí o presidente de Madureira falou, não, agora não, porque eles já estão uma divisão abaixo da nossa, e aí você não tem permissão para você ir para o Santa Cruz, não. Aliás, você até pode ir, mas aí você acaba saindo do Madureira. Eu falei, não, aí também não, né? A gente tava lá no Madureira, disputando o Campeonato Brasileiro, né? O Madureira disputou Copa do Brasil, entendeu? Jogamos contra o São Paulo e tal, então era uma outra, né, situação. Então eu falei, não. E lá foi uma coisa à parte, que nós gostaríamos de ter feito, fizemos, abençoamos muitas vidas lá e temos prosseguimento nessa nossa trajetória aí, então acabei ficando na Madureira. Teve contato com o Douglas Barbosa ou não? Lá também. Douglas Barbosa, rapaz. Tô com ele aqui também, ele falou que vai te assistir agora. Isso, o Douglas Barbosa, eu acho que ele foi jogador do Madureira, né? Ele foi isso jogador mesmo. do Madureira. E ele chegou para fazer análise de desempenho da base. E o que acontece? Nessas situações de analista daqui, analista dali, eles subiram pro profissional. Era ele mais 2 abençoados lá. E eu peguei muito no pé do Douglas. Por quê? Porque quando você tem um profissional altamente gabaritado do seu lado, pelo menos eu sou assim, eu puxo o máximo que ele pode dar. E na época que ele chegou lá, se eu não me engano, acho que era a época do PC Guzmão, e o PC Guzmão, como treinador, ele é bem profissional e bem rigoroso com tudo, com horário, com situações, tudo, né? Todas. E quando eu era fisiologista, eu tinha os dados dos atletas, mas não podia passar simplesmente um dado somente com números. Então, por exemplo, assim, eu tinha um meia lá com muita qualidade, que o GPS dele dava que ele não corria muito, entendeu? O GPS dele dava que ele não corria muito. No entanto, 90% dos passes para gol saía do pé dele.
Então, você tem um cara que ele não corre muito fisicamente, mas tecnicamente ele é fundamental. E como é que você vai passar isso para um treinador? Porque o treinador quer o seguinte, ele quer um atleta 100% correndo. Se o atleta não está correndo, você tem que tirar ele. Ah, não, esse atleta não está correndo. Então ele precisa sair. E na verdade, o Douglas foi fundamental porque eu comecei a pedir para ele situações de vídeos individuais de cada atleta que estava, entre aspas, fora de uma curva da parte física. Entendeu? Estava fora da curva da parte física. Então, por exemplo, tinha jogos que nós fazíamos de quarta e domingo. Quinta-feira eu já falava, Douglas, tá pronto o relatório? Cadê os vídeos individuais dos atletas? Ele, Marlon, mas eu tenho que fazer também com o treinador. Exatamente. Era ele, o Felipe Soares e o Rodolfo. Eu falava, eu não quero saber. Eu preciso do relatório desses atletas aqui. Ah, mas eu preciso fazer um vídeo. Depois o PC Guzmão que era... Depois o PC que cobrava, hein? Exatamente. Então, aí eu falei, Douglas, se vira. Então, coitado, assim, eram 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, aí ele fazendo relatório de vídeo, para no outro dia, 8 horas, quando ele entrasse na sala, eu já tivesse o vídeo, já tivesse assistido o vídeo, né? Porque assim, você pega o vídeo, se você não assistiu, como é que eu vou passar depois pro treinador e explicar para ele? Então, o treino começava às 9h. Das 8h30 até as 9h, eram 30 minutos que eu tinha que sentar com o treinador e falar, olha só, acontecendo isso, isso, isso. A gente precisa modificar isso, isso, isso. O teu atleta, ele não corre, mas em relação à parte técnica, ele é fundamental dentro do teu esquema tático. Sendo assim, eu aconselharia você colocar alguém que só corre nesse setor e deixar esse cara que cria muito para ele dar prosseguimento. Porque se você tiver só um cara que corre, ele não vai conseguir abastecer o seu ataque. Então, quer dizer, todas essas situações tinham que ser muito rápido, porque o treinador tinha que montar o esquema tático para ele da semana, o próximo jogo. Eu tinha que fazer a recuperação de atletas, tinha que ver o vídeo dos atletas. Então, assim, alguém tinha que sofrer um pouquinho mais, né? E nesse caso, coitado, o Douglas, ele passava madrugada. Hoje em dia ele tá lá no Fortaleza. Hoje em dia ele tá trabalhando no Fortaleza, já conversou conosco aqui também, gente boa demais. Bacana, a gente bacana. Tá torcendo pelo sucesso dele também. Faz uma pergunta aí, Erasmo. Rapaz, eu tô sem fôlego aqui, cara. Porque que cara, é muito resenha. Não, é porque acontece. Ninguém pensa nessas coisas, né? Pensa lá, não, jogou o jogo na quarta-feira, agora é o jogo no domingo, mas entre quarta e domingo acontecem muitas coisas, né? Muitas situações que você que está assessorando o técnico, né? Você tem que colocar esses dados para ele colocar a equipe numa melhor situação. Então é uma correria doida, né? A gente conversou com o Douglas, tranquilo, análise de desempenho, né? Um serviço tranquilinho, né? Nada tranquilo. Tranquilinho? Né? É ruim. Essa primeira resposta do Robert mostra que é o seguinte, cara. Eu aqui nessas entrevistas, Robert, eu procuro sempre tirar alguma lição para as pessoas que estão vendo a gente, que elas possam entender um pouco mais, né? Por exemplo, a pessoa, ela tem que o futebol dá muitas oportunidades, né? Mas essa oportunidade só vai conseguir ter êxito quem está bem preparado. Então a pessoa precisa estar bem preparada para essa oportunidade. E hoje numa oportunidade simples, pequenininha, aquilo ali não, né? Vou fazer um estágiozinho ali, né? Eu não quero fazer estágiozinho, eu quero ganhar dinheiro, mas a partir do estágiozinho você vai galgando, cara, e vai, entendeu? Vai trabalhando, vai crescendo e vai para outros rumos, né? Então o futebol ensina muito isso, que as coisas pequenas são importantes, a preparação, estar preparado sempre é muito importante também, né? E parabéns por esse trabalho, pela pessoa que você é e pelo que você está falando. E a partir disso aí, você foi para a Arábia. Como é que você foi parar no mundo árabe, então? Então, né? Emirados Árabes. Emirados Árabes. Isso. Aí, dentro dessa tua fala aí, né? Dessas boas palavras que foram colocadas em relação à oportunidade e estar preparado. Quando o PC Guzmão foi para o Madureira, ele tinha feito o curso da CBF, né? E veio junto com ele um preparador físico, Luiz Cerqueira, entendeu? E aí eu fiquei na parte da fisiologia, né? E tinha um preparador físico, Luiz Cerqueira, e o PC Guzmão como treinador. E eu fazia assim,
Preparador físico, passava todas as informações da parte fisiológica para o preparador físico, e o preparador físico via a parte da preparação física junto comigo, como é que seria montar as valências físicas, né? Quem se recuperou, quem não se recuperou, como que nós vamos montar. E a parte do PC Guzmão, como lá atrás eu tinha feito um curso de análise de desempenho da Y-Scout, então eu tinha assim em mente essa parte técnica também, entendeu? Então eu tinha também uma visão técnica, por quê? Porque eu fui fazer um curso pelo Madureira mesmo, Madureira que me pagou esse curso aí, né? Pela Y-Scout, um curso bem legal, bem bacana. Então eu acabava tendo essa visão também dessas situações da parte tática. Então eu unia a parte fisiológica, física, com a parte tática. E esse preparador físico aí falou, poxa, Marlon, você trabalha aqui muito bem, cara. Vocês têm um jeito de trabalhar aqui muito bacana. Eu estou muito tempo fora do Brasil, né? Eu estou vindo agora, que eu precisei fazer o curso da CBF, mas muito bacana. Esse preparador físico foi o que me indicou para os Emirados Árabes Unidos. Ele trabalha nos Emirados Árabes há 30 anos. Só que ele voltou 2 aninhos que ele fez o curso da CBF, lá, vou ficar um pouco aqui no Brasil. E nesse período que ele ficou no Brasil, inclusive que ele ficou no Madureira 2016, 2017, foi o tempo que ele trabalhou comigo. E aí ele falou, Marlon, gostei de trabalhar com você, vi que você é um profissional, assim, que estuda, que está sempre dedicado, que está sempre disposto a ajudar, e principalmente, né, a fala do Erasmo. Agarra as oportunidades estando pronto, porque uma coisa é a oportunidade passa e você não está pronto, né? Então, por exemplo, assim, você vai ser fisiologista, mas se você nem fez uma pós-graduação, se você nem é formado em fisiologia, como é que você vai conseguir fazer uma situação parecida, né? E aí, dentro dessa situação, quando ele falou, olha, vou ver se eu falei, poxa, gostaria de trabalhar fora, né, para ver como é que funciona, como é que é um sonho meu e tal. Ele falou, vamos ver o que eu consigo para você. Se porventura eu voltar para os Emirados Árabes, né, eu vejo se eu consigo te encaixar lá. E aí, quando surgiu essa esperança, né, essa luz no final do túnel, eu falei, eu sou cristão, né, falei, é aí que eu vou ter que intensificar as minhas orações, né. E aí, o tempo passou, 2017 acabou e nada, 2018, só que nesse período, o que eu fiz? O que precisa para trabalhar fora do país? Bom, primeiro, você precisa ter um passaporte. Primeira coisa que eu fui ver, meu passaporte está em dia? Não estava em dia. Corri para fazer passaporte, deixei o passaporte na mão, aí passa daqui, passa dali, eu falei, bom, o que mais que precisa? Deixa eu procurar saber com os profissionais que trabalham lá fora, o que precisa, quais são os requisitos, né, para eu poder trabalhar. Marlon, aqui eles pedem curso da CBF. Eu falei, não, mas eu sou preparador físico. Ele falou, não, mas eles pedem um curso da CBF de treinador. Eu falei, de treinador? O que eu fiz? Fui lá na CBF e, por causa do meu currículo, eu já entrei na licença B da CBF, né? Tem a C, a B, a A e a Pro. Eu entrei na licença B. Eu falei, caramba, eu tô fazendo curso de treinador para trabalhar como preparador físico. Assim que eu acabei a parte da CBF, o Luiz Cerqueira me ligou. Marlon, olha só, um treinador aqui no clube onde eu estou, no Ittihad Calva, está precisando de um preparador físico. E eu indiquei você aqui. Tem como você mandar seu currículo para ver se o clube aprova aqui? Aí, quando chegou, mandou meu currículo, aí eles olharam, estavam lá todos os requisitos que o clube necessitava, inclusive a da licença B, que era uma situação que a gente não espera, né? Você, preparador físico, eu tinha que fazer o quê? Um curso de preparação física da CBF. Mas lá fora, eles não veem essa situação assim, né? Da preparação física em si. É como se nós fôssemos um auxiliar técnico com visão da parte física. Então eu tinha lá 2 faculdades, mais a pós-graduação, mais o curso de treinador. Então foi um requisito assim, eles falaram, bacana, vamos ver. Ele também fala um pouco inglês. Então assim, nesse período, quando deu um sinal, precisa de passaporte, no mínimo falar outro idioma. Aí eu fui e também comecei a praticar um pouquinho de inglês, escutar, né? E aí foi fundamental para eu chegar lá nesse time aí dos Emirados Árabes
que foi o Luiz Cerqueira, que acabou me indicando e eu acabei chegando lá para trabalhar com um treinador lá que era brasileiro, né? Um treinador brasileiro. E é equivalente a qual divisão que você está? Equivalente ao Brasil aqui, é qual divisão? Olha, lá, por exemplo, no time que nós estávamos, o zagueiro era o Henrique. O Henrique jogava no Corinthians. Sim. Entendeu? O Henrique jogava no Corinthians. Eu acredito que seja equivalente, assim, a times do Campeonato Brasileiro, mediano para baixo. Sim. Entendeu? Times mediano para baixo. A parte de qualidade técnica, qualidade física dos times do brasileiro para baixo, acredito que é essa situação. Assim, por exemplo, vai jogar o Corinthians contra eles lá, né? O Corinthians vai ganhar por causa de, né, todo de um recurso de atletas, né? Os atletas eles têm muitos recursos, entendeu? Mas lá acredito que esteja mais ou menos nessa situação aí, entendeu? Um pouquinho acima da segunda do brasileiro, mas também não o top da nossa liga aqui no Brasil, né? Entendi. O Erasmo, nosso tempo tá acabando. Boas assistências, como é que faz o esquema aí? Não, dá para fazer pelo menos mais uma pergunta, depois fazer. Não, rapidinho que a gente tá acabando o nosso tempo. Então vamos para. Eu falo demais, né? Não, tá não, pô, tá muito boa a resenha, cara. Tá bacana, tá ensinando muita gente, né? Mas vamos Mas as assistências a gente vai esclarecer muita coisa também. O que seria assistência? Eu te dou o passe final pro gol. Então você sabe muito bem. Você então, é o número 10. Aí eu vou falar uma frase e você vai completar. Último toque pro gol. Tá. Minha referência é... Meu pai. Um lugar especial pra mim. Minha casa. O estádio que mais gostei de ter ido foi... O Levi, na Suécia, quando eu fui lá, onde o Brasil jogou lá. Uma coisa fundamental, extraordinária, muito lindo. Bom. O jogo mais marcante foi, tanto como assistindo quanto participando... Fica à vontade. Assistindo, eu sou corintiano, né? Assistindo quando o Corinthians ganhou o Mundial aí no Rio de Janeiro. O jogo foi bem diferente. E como comissão técnica, agora, que era um jogo determinante pra gente, um divisor de águas pra gente ganhar do segundo colocado. E no minuto final, o nosso jogador fez o gol, a gente tava perdendo de 1-0 e o nosso time virou para 2-1, questão de 6, 7 minutos. Isso aí foi fundamental, uma magia extraordinária. O meu prato preferido é? Churrasco. Churrasco, eu adoro um churrasquinho. Vamos junto. Meu hobby é? Olha, estar com a família e ver filmes. Ver filmes, adoro. Estar com meus filhos vendo filme. O segundo esporte preferido é o? Basquete. Meu sonho é? Poder chegar à seleção brasileira. Condições aí, pelo visto você tem muita bagagem, tomara que consiga. Amém. O melhor jogador da atualidade é? Pra mim foi Ronaldinho, o fenômeno. Número 9. Da atualidade. Da atualidade? Olha, Cristiano Ronaldo, sem dúvida, pra mim ele é bem completo. Entendeu? Bem completo. Dribla, cabeceia, chuta com a direita, chuta com a esquerda, bem completo. O melhor que você viu jogar então foi o fenômeno? Fenômeno. Esse tá à parte. Todos os clubes deveriam... Todos os clubes, rapaz, perguntinha tem que até acelerar. Todos os clubes eles deveriam olhar para a base, porque a base é o começo de tudo. E remunerar muito bem esses profissionais, que na verdade é o contrário. Se remunera muito bem quem está no profissional, mas no alicerce, na base, onde tudo se começa, muitas vezes os nossos profissionais que lá trabalham, sejam eles todos, tá? Não são bem remunerados e a gente devia ter um olhar clínico para isso daí. Antes da última pergunta aqui da assistência, uma outra aqui no meio. Você acabou a carreira de jogador com que idade e hoje você tem quantos anos? Hoje eu tenho 37 anos
E acabei aí mais ou menos, acho que era com 26, com 27. Dentro desses 10 anos ainda aí, aconteceram bastante coisinha, né? No Emirados Árabes, acho que tu joga ainda, hein, cara? Ô, rapaz, eu acho que passa, viu? Lá dá pra gente dar um tapinha, viu? E aí a última pergunta, das assistências, se a gente tiver um tempinho, a gente até faz outra, é o seguinte: ou indicar essa resenha para quem que você vai indicar para a gente entrevistar? Olha, eu tenho muitos amigos que gostam, que estão bem capacitados aí. Eu posso falar alguns nomes aqui: Leandro, que é o cara que trabalhou comigo, Fábio, que é um treinador da Espanha, que eu joguei lá com ele, né? Bacana. Fabrício Quintela, que é um garoto que também tá começando aí, o próprio Luiz Cerqueira, que foi peça fundamental para eu estar trabalhando lá fora, o cara com 10 anos de Arábia Saudita, de seleção da Arábia Saudita, disputou 2 Copas do Mundo. Então é um cara que tem uma bagagem extraordinária, um cara super simples, carioca, né? Trabalhou com Parreira na Copa. Então é um cara que ele sabe muita coisa, me ensina muita coisa, nós conversamos sobre muita coisa. Então são essas pessoas aí: Leandro, que é um preparador físico, o Fábio, que é um treinador da Espanha, né? E Luiz Cerqueira, que é esse profissional que me indicou para lá. Pô, então é legal fazer o seguinte: primeiro você faz contato com eles, vê se eles aceitam a resenha como essa aqui que a gente está fazendo. A gente não pergunta nada polêmico, por objetivo não é fazer nada disso, é saber da carreira do camarada, conhecer, ver o que ele faz no momento, valorizar o que ele faz, né? Isso é importante, saber como funciona o trabalho, o dia a dia do profissional. A gente tem conversado com pessoas de vários, do esporte, né, do futebol, mas de várias áreas: segurança, jogador, goleiro, preparador físico. A gente vai conversar com a agente CBF, então a gente vai conversar com todas as pessoas do futebol. Cara, foi maravilhoso. Pedi ao Erasmo aí que se despeça de você antes que o nosso tempo acabe aí, depois eu me despeço também. Marlon, fala, Erasmo. Poxa, foi muito bacana essa conversa breve. Tem que ter outro, né? Tem que ter bicho, né, Erasmo? Tem que ter bicho porque vamos sim. A gente precisa dissecar sobre essa trilogia aí da preparação física, da fisiologia, nutrição. Isso. E tem muita coisa que... muita coisa. Assim, cresceu muito, né? E evoluiu muito no futebol, né? Mas o nosso tempo é curto e você precisa dar um tempo para a família aí. Tranquilo. Depois a gente vê um outro tempinho para a gente trabalhar melhor isso. Mas muito obrigado. Obrigado pelo teu ensinamento, pela pessoa que você assim, pelo exemplo de vida, né? Muito obrigado mesmo, tá? Saúde aí, sucesso, continua sucesso aí. Amém, obrigado. Tá? Eu quero te agradecer também, Marlon, por sempre poder tratar a gente com muito carinho aí, ter paciência hoje. Quem não sabe aqui, ó, quem não viu, né? A gente tá com problema de conexão. Primeiro foi eu, várias vezes aqui, aí o Erasmo me ajudou à distância, depois foi o Erasmo. Então o Marlon, com maior paciência aí, nos atendeu. Marlon, muito obrigado mesmo pela atenção, pelo carinho. Cara, muito conhecimento que você tem. Por isso que eu falei que a gente tem que ter outra resenha. Não, vamos que vamos, Porque tem um cara resenha, um cara gente boa, um cara bom de a gente trocar ideia. Então foi muito legal estar contigo, cara. Não, bacana. Eu que agradeço, Erasmo, a você aí pela essa disponibilidade aí, né? Bem bacana. Eu acompanhei lá via live que vocês colocaram sobre o Lúcio Flávio. Foi bem legal mesmo, né? Com o próprio Marcelo Arouca aí. Vou ver depois aqui a do Douglas também. Foi muito legal. Espero que vocês continuem nessa caminhada, bem legal, é bem bacana, né? E que Deus também possa abençoar vocês aí, e o Erasmo, você, né, Robson? Deus tenha prazer em estar abençoando vocês e os que os cercam, né? Sejam a família, as pessoas do trabalho, que o trabalho de vocês seja bem próspero aí. E vamos com tudo. Fico aí no aguardo de uma próxima resenha aí com a gente, falando dessa parte fisiológica, misturada, como é que faz com números, né? E a gente está à disposição de vocês aí. Pessoas do bem, a gente está sempre disposto a estar junto. Obrigado. Isso aí, galera. Obrigado por vocês terem assistido aqui o nosso programa, com o Marlon aqui com a gente também. Muito obrigado a vocês aí da live do Facebook. Continua com a gente também, acompanhando, tem muitas novidades. Já, semana que vem, quem sabe, isso aqui vai pro canal do YouTube aí. Valeu, um abraço, galera.